retatrutida, o peptídeo que veio para estraçalhar com o Jaro, para ser muito superior à tirzepatida. Você achava que a tirzepatida era boa? Então a retatrutida é muito melhor. Por que ela é muito melhor? Fica comigo, assista esse vídeo até o final, é longo, mas você vai entender e vai valer a pena. A retatrutida é uma revolução. Ela simplesmente conseguiu atingir quase a perfeição em termos de recomposição metabólica. Porque ela possui na sua composição um único agente, um único peptídeo, com a capacidade de se ligar nos 3 receptores que nós temos que controlam o metabolismo. Os receptores do GLP-1, receptores do GIP, e isso a tirzepatida já fazia. Mas a grande virada de chave é receptores de glucagon. E aí eu quero que vocês entendam. Eu estou falando aqui que ela possui um único componente que tem capacidade tripla agonista, de se ligar em 3 receptores. O nosso fisiológico, o nosso organismo, produz esses peptídeos. Produz o GLP-1, produz o GIP e produz o glucagon. Sobre quais condições? Quando nós comemos, nós nos alimentamos, o nosso estômago se enche, então o nosso intestino vai produzir o GIP e vai produzir o GLP-1. As ações do GIP e do GLP-1 somente vão acontecer quando se ligarem nos seus receptores. E os seus receptores vão ter a consequência, vão ter ação, dependendo de onde eles estão. Então, se você entende isso, se isso fica claro para você, você entende que você não precisa do peptídeo em si para que a ação aconteça, mas você precisa que o receptor onde ele se liga seja ativado. Esses peptídeos que estão vindo para revolucionar a nossa clínica, eles são injetados, você não depende de comer para liberar eles. Então, quando você se alimenta, quando você come, que você produz GIP e o GLP-1, você naturalmente inibiria a produção de glucagon, porque é uma consequência. Você, quando se alimenta, você vai estimular a liberação de insulina, e esse estímulo à liberação de insulina é um estímulo para cessar a ação do glucagon. Mas aí é que está a sacada, você não precisa do glucagon, você precisa só que o receptor dele seja ativado. E a tirzepatida faz somente ativação de GLP-1 e de GIP, mas a retatrutida consegue ativar os receptores do glucagon. E agora você vai entender qual a diferença que isso tem dentro da recomposição metabólica que a retatrutida está propondo. Bora então entender como que isso funciona. Os peptídeos GIP e GLP-1 têm as suas ações dependendo de onde eles estão. Eles estando no pâncreas, eles vão estimular a liberação de insulina. Eles vão estimular a parada de produção, a parada de liberação de glucagon. Tudo isso no pâncreas. Se eles estiverem no estômago, ou no intestino, eles vão estimular o retardamento do esvaziamento gástrico. Você vai perceber que aquela sensação de empacho, de estar cheio, vai permanecer por muito mais tempo. Colocando isso em termos práticos, você vai sentir fome praticamente, vontade de comer praticamente só no café da manhã. Você vai comer e o retardamento do movimento peristáltico, que é o movimento do estômago e do intestino, fazendo com que o alimento flua, isso vai ser muito mais lento. Então você vai estar sempre com aquela sensação de estar cheio. Você come de manhã, mas ao meio-dia você não tem mais fome, porque você ainda tem a sensação de que o alimento está no teu estômago. Então parece sempre que quando você vai comer, já é o teu segundo prato, você já está repetindo. Você come meio sem vontade, mas porque precisa, mas você não tem aquela fome, aquela vontade de comer. Comer fora de hora, comer porcaria, então isso você não tem mesmo. Então veja bem, quando você ativa isso no teu intestino, essas consequências você vai perceber. Agora, se essa ativação acontecer, por exemplo, no tecido adiposo, pelo GIP e pelo GLP-1, na verdade, pelo GIP, a ação do tecido adiposo é mais preponderante, é mais marcada do GIP. Ele estimula com que o tecido adiposo seja oxidado, sejam liberados ácidos graxos na corrente circulatória. Mas aí é que vem a grande sacada. No caso da retatrutida, você tem a ação do glucagon junto no tecido adiposo. E aí você vai estimular essa oxidação de gordura em muito maior quantidade. E além disso, você estimula a produção de mais receptores para que sejam mais sensíveis esse tecido adiposo à nova aplicação que você vai fazer. Então, quanto mais você continua a usar, melhor o teu tecido adiposo vai responder. O teu metabolismo agora vai virar uma chave. Você não vai ter mais um metabolismo lento, de resposta lenta, você vai ter um metabolismo muito mais rápido, uma resposta muito mais rápida. Então, no tecido adiposo, a ação em conjunto do GIP e do glucagon vai fazer com que você tenha queima de gordura, especialmente a queima de gordura visceral, aquela gordura que fica entre os órgãos, mas também você vai perceber a queima de gordura subcutânea, aquela onde você reduz as medidas. De uma maneira geral, você percebe uma melhora tanto na parte de saúde, de composição corporal, como de medidas. Então você consegue perceber isso claramente com o passar das semanas, com a dose adequada, que você vai ter uma melhora substancial, tanto na tua saúde, por ter diminuído a gordura visceral, quanto você vai perceber a diminuição de medidas. Se você tiver receptores no sistema nervoso central, você vai ter a inibição da fome, ou um estímulo à saciedade. Ele age exatamente como remédios controlados em centros importantíssimos no hipotálamo, no sistema nervoso central, que a gente chama de PONC e de CART. Esses centros são os alvos das medicações controladas para que o paciente não sinta mais fome. Então, quando você está usando tanto a tirzepatida quanto a retatrutida, você tem ação no sistema nervoso central que inibe a fome. Outro local importante é o sistema cardiovascular. Em pacientes fazendo uso de retatrutida, o sistema cardiovascular demonstrou uma capacidade de melhora, de recomposição e diminuição da pressão arterial em torno de mais ou menos 4 mg de mercúrio. Com a continuidade do uso, essa queda de pressão em pacientes com hipertensão, ela se mostrou ainda maior, podendo chegar em até 9 mg de mercúrio em picos. Então veja o quanto que isso é importante. A diminuição também de fatores inflamatórios no tecido cardiovascular faz com que haja uma proteção cardiovascular. No tecido muscular, você vai perceber que os receptores para o GIP e os receptores para o glucagon, eles vão estimular o aproveitamento de glicose e de armazenamento de glicogênio, fazendo com que você não tenha degradação de massa muscular. Então você preserva a massa muscular mesmo não comendo. Por quê? Lá no tecido adiposo vai haver oxidação de gordura, liberação de ácido graxo, e aí no fígado,
A ação conjunta do glucagon e do GIP vai estimular uma gliconeogênese, vai estimular a oxidação mais rápida dessa gordura e formação de glicose. Então você mantém os níveis glicêmicos, você mantém a tua disposição. Mesmo que você esteja comendo menos, você continua disposto e você preserva a massa muscular. E isso é muito importante, isso faz o diferencial da retatrutida frente aos outros. Eu falei aqui para vocês já, 2 diferenciais importantes da retatrutida. Principalmente a ação conjunta no tecido adiposo, principalmente a ação conjunta no fígado, onde você vira a chave do metabolismo. Uma pessoa que antes tinha um metabolismo lento, não responsivo, agora passa a ter um metabolismo mais rápido, mais responsivo. No pâncreas, a ação do GIP, a ação do GLP-1 vai estimular a liberação de insulina, que vai tornar as células do pâncreas muito mais eficientes, muito mais rápidas, muito mais responsivas. Então ele vai ter uma capacidade de manter a glicose sob controle. Pacientes diabéticos se beneficiam muito do uso da retatrutida por conseguirem manter seus níveis glicêmicos estáveis. A hemoglobina glicada desses pacientes diminui em até 2%, o que representa de 20 a 35 mg por decilitro, e isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. E aí os outros exames, os outros endpoints, como são tratados nos artigos, como colesterol HDL, também mostraram uma melhora substancial nos exames. A diminuição de marcadores inflamatórios, como a PCR ultrassensível, também foi marcante a diminuição. E isso leva a um conjunto de benefícios de proteção cardiovascular, proteção muscular, como você não vê em outras medicações, nem na tirzepatida. Esse estudo que você está vendo na tela foi divulgado recentemente, no mês de dezembro, e apresentou resultados que foram impressionantes. Em 68 semanas, os pacientes apresentaram uma perda de peso de 28,7%, numa média de 32,3 kg. Os pacientes eram pacientes obesos com osteoartrite, onde eles avaliaram o quanto melhorou a dor desse paciente e o quanto ele conseguiu perder de peso. E os resultados realmente foram impressionantes. Outros marcadores, como eu citei, como HDL, como PCR ultrassensível, outros marcadores inflamatórios, também tiveram uma melhora muito grande, muito substancial. Em um outro estudo de fase 2, esse que você está vendo na tela agora, avaliou 338 pacientes divididos em grupos controle, onde eles administravam doses fixas da retatrutida. As doses eram de 1 mg, 4 mg, 8 mg e 12 mg. E as avaliações eram feitas com 24 e 48 semanas. E os resultados foram impressionantes. E o mais impressionante, o mais me chamou a atenção, é que os resultados permaneceram a melhorar, tanto na primeira avaliação de 24 semanas, quanto de 48 semanas. E todas as dosagens utilizadas tiveram melhora, até de 1 mg. Então aquele negócio de que o mínimo de dosagem para ter um efeito é de 2,5 mg, não é verdade. Não é verdade. Os estudos oficiais agora, divulgados agora em dezembro, mostram que dosagens de até 1 mg apresentam efeito de perda de peso e melhora do metabolismo. Eu vou pegar aqui como comparação a dosagem de 4 mg para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Na primeira avaliação com 24 semanas, os resultados mostraram aqui uma perda de peso de 12,9%. E na segunda avaliação, com 48 semanas, essa perda de peso foi de 22,8%. Isso é muito importante, porque você entende que mesmo que você continue o tratamento, não existe aqui saturação, não existe aqui adaptação, perda de ação, não existe. O tempo que você usa vai te apresentar um resultado sempre melhor. Quanto mais tempo você usar, melhores vão ser os resultados. E até então, os efeitos colaterais, a parte ruim divulgada da retatrutida, ela é muito tranquila. Eles foram efeitos de náusea, de vômito, em alguns com dosagens mais altas. Em outros, simplesmente um desconforto estomacal. Quem já usou a tirzepatida sabe que um dos efeitos colaterais muito, mas muito ruim é uma diarreia constante, que pode durar até 1, 2, até 3 meses em alguns pacientes. E nesse caso da retatrutida, nenhum deles apresentou esse efeito colateral. Esse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, ele é meramente informativo. São para que os profissionais de saúde assistam e entendam como é o mecanismo de funcionamento dessa medicação que é revolucionária. Não é um convite para que você saia usando sem saber o que fazer, porque é uma medicação como qualquer uma outra. Tão logo você pare de usar e os efeitos cessem, você muito provavelmente vai recuperar o peso que você perdeu. Eu não acredito que você vai recuperar todo o peso que você perdeu. Dessa vez não, porque a retatrutida ela faz uma virada de chave no teu metabolismo. Você não volta a ser a pessoa que você era antes. Você passa a ter um metabolismo mais acelerado, mais rápido. Mas você sempre tem que lembrar do efeito Cinderela dessas medicações. O que é o efeito Cinderela? Quando passou o tempo, a magia para de acontecer. Então você precisa se programar, porque você não vai usar a vida inteira. Então você precisa se programar para que nesse tempo em que você estiver usando, você adeque a sua dieta, você comece a fazer um treinamento resistido, seja ele de musculação ou qualquer um outro, onde você faça resistência muscular, onde você faça força, para que você desenvolva músculos. E aí você, com esse metabolismo agora mais acelerado, mais rápido, consiga se manter no peso que você quer, com saúde, e aí sim você ter a vida aquela que você sempre quis. Se você ficou aqui até nesse vídeo, você julga importante isso que eu faço, se os meus conteúdos são importantes para você, toque no meu nome, comece a me seguir, veja meus outros vídeos, algum deles talvez te ajude, mande esse vídeo para alguém que você acha que precisa ver, que estuda isso, que ia gostar de ver, porque quanto mais vocês interagirem comigo, comentar o vídeo, mais o Instagram vai entender que ele é importante e distribuir para outras pessoas.